texto bíblico que eu quero ler com os irmãos, que trata muito das questões como Deus trabalha em nossa vida, quando nós cumprimos algumas coisas que Ele determina que nós venhamos a cumprir, nesse processo da oração, no processo da prática da nossa vida cristã. Está ali no livro de Reis, 1 Reis, no seu capítulo de número 20, onde Deus traz aqui uma revelação de uma vitória que nós podemos contextualizar para os nossos dias, trazer para os nossos dias. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, e o versículo é 1. Eu estou assim até repetindo várias vezes, porque você vai em algum lugar, já aconteceu isso. O camarada lê assim, 1 Reis 21, Ben-Hadad, rei da Síria. O pessoal tem que esperar para as pessoas acompanharem. Louvado seja Deus. Você sempre que vê alguém com dificuldade, ajude a pessoa a abrir aí, para acompanhar a leitura. Todos acharam o texto? Diz assim a palavra do Senhor: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Subiu, cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Até aqui. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Nós sabemos que ela é inerrante, ela é resoluta, ó Deus, e ela é como Isaías profetizou, ela é como a neve, como a chuva que vem, e ela tem um propósito, ela não volta para trás, mas ela vai produzir efeitos e frutos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com a tua palavra e sairmos daqui ainda mais abençoados do que quando entramos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, Ben-Hadad, o rei da Síria, ele se julgava todo poderoso. Quando nós, em outros textos, inclusive, vemos algumas ações, e ele resolve cercar uma cidade, Samaria, e ali ele quer saquear a cidade, e ele vai, obviamente, no reino responsável por aquele local. E ali ele começa a mandar os seus enviados a fazer uma pressão psicológica, uma pressão para que o rei venha ceder aquilo que de melhor ele tinha. Nós vivemos a nossa vida, ela é uma vida de conflitos, porque para nós termos conflitos, basta estarmos vivos. E onde é que nós tiramos isso? A própria palavra, Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Pode não haver uma continuidade de aflições do começo ao final da vida, mas a verdade é que nós temos aflições, nós enfrentamos situações difíceis, enfrentamos situações que não são somente questões espirituais, mas também nos relacionamentos humanos. Mas a verdade é que Satanás, ele tem um exército. A palavra de Deus diz em Ezequiel 28, 3, que ele é mais sábio que Daniel e não há dele segredos que possam ficar escondidos. Obviamente, a palavra de Deus não está dizendo que Satanás, ele tem um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipresença ou onisciência. Mas nós sabemos, por inferência, não só por inferência, mas com certeza, que quando aqueles anjos que se rebelaram com Satanás, que caíram, se tornaram em demônios. Então Satanás tem um exército que usa esse exército para fazer as suas maldades, as tentações, prejudicar o ser humano e se levantar contra a obra de Deus. Ben-Hadad aqui, ele tem uma figura bem parecida com a de Satanás, e ele manda enviados. Ele manda pessoas ali para estarem agora tentando contra Acabe, o rei ali de Samaria, e a Bíblia diz que ele enviou mensageiros, e a partir do versículo 3 eles disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Olha que pressão terrível, porque quais são os bens maiores, ou o bem maior que nós temos na terra depois de Jesus? É a família. É a família. O tema da igreja onde nós estamos lá, na Getsemane, esse ano é compromisso,
Compromisso com Deus, com a família e com a igreja. Depois de Deus, o nosso compromisso é com a família. E veja que o rei, ele vem pedindo o que? Ele vem pedindo a família, ele vem pedindo a mulher, os filhos, depois o ouro, a prata. E uma das coisas que nós começamos a aprender aqui, quando nós nos sentimos ultrajados, pressionados, tentados, provocados, sitiados por uma situação difícil, a primeira delas é que nós não devemos ceder às coisas tão fáceis assim. O versículo 3, há o pedido, e no versículo 4 diz assim: respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que eu tenho. Em vez de ele tomar um posicionamento e dizer: espera lá, eu sou o rei aqui, eu tenho uma posição, a minha esposa, os meus filhos, a prata, o ouro, não, eu não vou ceder. Não, ele abriu mão de tudo na primeira investida do inimigo. Sabe por que isso acontece, irmãos? Que se nós não estivermos firmes na palavra, isso acontece porque nós às vezes estamos vivendo numa carnalidade. Nós estamos vivendo em uma situação qual nós estamos buscando o espiritual de forma mais plena. Nós estamos quase igual ao homem natural. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Ele não consegue entender. Ele olha para você que vem à igreja, para você que oferta, como houve um momento agora, um momento de oração, de jejum, um momento onde você investe num acampamento, num retiro, como o pastor falou, e para ele é loucura. Para ele não é uma coisa normal, porque ele está na carnalidade, ele está na naturalidade dele. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos quase chegar à beira disto. Porque a Bíblia trata o homem, ou o homem em três condições: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E se nós não tomarmos cuidado, nós saímos até da situação do homem carnal, que já é o crente, mas não é um crente tão firme como deveria ser, e passamos para a naturalidade do raciocínio humano. E aí nós ficamos temerosos com qualquer ação do inimigo contra a nossa vida. Qualquer coisa que o inimigo venha fazer, nós entregamos os pontos. Porque o inimigo consegue colocar na cabeça de alguns e na mente de alguns uma certa insegurança. Qual seja ela? Será que Deus é seguro? Será que Deus realmente está comigo? Será que realmente nesse momento de provocação, de tentação, de dificuldade, seja financeira, nos relacionamentos, nas enfermidades, que são os três principais dilemas que o ser humano enfrenta? E dilema é uma palavra que quer dizer que todas as portas que você possa ter para sair, elas são desfavoráveis, todas elas. Sempre vai haver um desfavor, sempre vai haver uma situação que não é bem o que você queria. E os três principais dilemas que o homem enfrenta, e quando eu digo homem, eu digo gênero humano. Não estou falando de ideologia de gênero aqui, isso é tolice. Eu estou falando do gênero humano, homem e mulher, são esses três, os problemas relacionados a relacionamentos, a questão financeira e a questão da nossa saúde. São as principais angústias. E é exatamente nestas áreas que Satanás se levanta e ele traz toda a estrutura que ele possa organizar para vir contra a nossa vida. E se nós não estivermos firmes na rocha, nós estamos correndo o risco de fazer como Acabe fez. Olha, eu sou teu, tudo que eu tenho é seu, e por favor não me provoque mais. Não. Nós começamos a entendendo aqui que nós não podemos ceder, que nós precisamos estar firmes, e essa firmeza, ela vem através do que exatamente? Da oração. Quando nós oramos, quando nós estamos clamando, e a oração é algo tão lindo, tão importante, irmãos, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso? Que nem eu, nem você, nenhum de nós que estamos aqui, nenhum ser humano na face da terra, dos crentes que eu estou dizendo, podem conhecer exatamente o que está dentro do nosso coração, mesmo nos momentos das maiores angústias que nós possamos sentir. Se você acha que você está pressionado, se você acha que você está pressionado, enfrentando uma situação terrível, difícil, esse sentimento que você tem, nós não conseguimos colocá-lo
todo diante de Deus. Nós precisamos de um auxílio, nós precisamos de um consolador, nós precisamos de um ajudador. E é exatamente no momento da oração, quando você se ajoelha, quando você se derrama diante de Deus na oração, o Espírito Santo de Deus vem como uma retroescavadeira que pega lá no fundo do seu coração todos esses dilemas e apresenta de forma sobrenatural, linda e poderosa diante de Deus e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Momento da oração. E aí nós nos fortalecemos. Nós sabemos que o inimigo tenta contra a nossa vida. Ninguém aqui vai se dar por inocente. Oh, mas que absurdo. Não. Somos crentes em Jesus, mas temos as lutas. E essa luta, ela começa aqui, nessa provocação. Mas sabe o que é mais importante aqui? Quando acontece esse tipo de situação, uma outra coisa que nós aprendemos no texto, é que nós devemos estar preparados para darmos as respostas certas. O momento de luta é o momento em que nós temos que dar respostas certas. A resposta certa é o que vai fazer com que você bloqueie aquele momento de ataque do inimigo. A resposta certa é quando você se levanta e mostra que você está vivo, que você está viva, que você tem uma unção, uma graça de Deus sobre a sua vida e que você não vai se deixar abater, mesmo nesses momentos de dificuldade. Olha só, o texto diz, lá no versículo de número 8, todos os anciãos de todo o povo lhe disseram ao rei, não lhes dê ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isso agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. O versículo 10 diz assim, Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, faça-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que se segue. Olha a ousadia do inimigo. Ele falou assim, eu vou arrebentar com vocês todinhos. Eu vou acabar com essa cidade. Não vai sobrar nem raiz nem ramo aqui. Só que aí é o momento de você dar a resposta certa. O momento da investida do inimigo é o momento que você dá a resposta certa. É como uma luta. Você tem que estar preparado para reagir. E para você reagir, você tem que ter o quê? Um preparo físico. Estar bem. Sabe o que nos coloca em posição de revidar uma situação assim? É a oração. Olha o que aconteceu, olha a resposta do rei no versículo 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse, diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Ou seja, aquele que começa uma briga não deve contar vitória antes do tempo. Sabe um exemplo de alguém que deu respostas certas na hora da provocação, na hora da tentação, na hora da dificuldade? Jesus Cristo. Mateus capítulo 4. Satanás vem a ele no momento que ele está sentindo fome, que ele está sentindo sede, no deserto. Meus irmãos, o deserto é algo terrível. Eu não sei se alguém aqui teve uma experiência. Passei esses dias agora, não no deserto andando, mas por cima do deserto do Saara. Um avião voando horas e horas naquela velocidade toda, e você olha para baixo e você só vê areia. Uma pessoa naquele local não tem a menor chance, naturalmente falando, de sobreviver. Às vezes aparece ali um fio, alguma coisa que brilha, que você vê que a água, aí tem uma aldeiazinha ali, alguma coisinha, mas o resto é areia, areia, areia. E mostra a solidão, um local insólito, um local onde a morte vai reinar na vida de quem estiver ali. E a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provocado. E ele é provocado no momento em que ele sente a fraqueza, Satanás investe contra a vida dele, tentando em 3 áreas principais também. Primeira delas, necessidades primeiras, transforma as pedras em pães. Porque se você não fizer, você não é filho de Deus. Jesus dá uma resposta à altura. Por isso que é importante estar firmado na rocha e sabemos quem somos e em quem cremos. Porque Deus, quando nos salvou, Jesus, quando lhe salvou, Jesus, quando nos tirou do lamaçal de pecado, Ele nos tirou da mediocridade.
Ele nos tirou daquela situação que nós pensamos como todo mundo pensa. Não, espera um pouquinho. Nós pensamos além, acima daquilo que os outros pensam. Jesus nos tira e nos leva a pensar fora da caixa. Nós, desde quando nascemos, nós somos ensinados, eu vou usar até uma terminologia um pouquinho mais forte, somos adestrados a pensar dentro da caixa. Dentro da caixa. Aí o Evangelho vem. Evangelho quer dizer boas novas. E nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus a pensarmos fora da caixa. Nós temos a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 15 diz isso no final. Nós temos uma visão mais ampla, então nós sabemos, mesmo no momento da dificuldade, darmos respostas corretas. E Jesus fez exatamente isso. Satanás não se conforma, leva ele no pináculo do templo, ou seja, naquela quina das muralhas, e diz: olha, se você pula daqui para baixo, tem anjos, está escrito. E ele cita o Salmo para Jesus 91 e diz: olha, está determinado a teu favor que os anjos cuidem de ti para que você não tropece em pedra. Satanás é ousado, ele usa a própria palavra para induzir ao erro. E aí Jesus dá uma resposta também. Ele diz: olha, está escrito também, não atentarás ao Senhor teu Deus. Satanás ainda não se rende e leva ele a um local onde mostra os reinos do mundo. E diz: se você me adorar aqui, tudo isso eu posso lhe dar, que a mim me foi dado. E aí Jesus encerra a conversa dizendo: para trás de mim, Satanás, porque somente ao teu Deus, ou meu Deus, ou a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prestarás culto e adorarás. É exatamente no momento da afronta do diabo contra a sua vida, contra a sua empresa, contra a sua família, a sua saúde, os seus relacionamentos, é que você tem que ter estrutura para dar uma resposta à altura, e uma resposta firme. Nós estamos lidando com situações difíceis. O mundo espiritual é algo real. O diabo, ele não está aí para brincar, ele está fazendo o papel dele, a lição de casa dele ele faz. Nós não podemos esperar uma outra coisa do diabo a não ser isso. Não poderia se esperar de Ben-Hadad uma outra atitude a não ser essa. Agora a atitude nossa tem que ser outra. E nós só temos condições de dar respostas firmes quando sabemos quem somos e no Deus que nós cremos. E aí nós damos a resposta correta. E na oração nós vamos caminhando. Agora, irmãos, nós não cedemos, nós damos as respostas certas, e nós temos que entender que nós vamos sempre ter lutas. A luta não vai acabar. Olha o versículo 13, diz assim: eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? E ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E o profeta disse: tu. Quem é que começa a luta? Somos nós. Nós é que temos que nos levantar, é nós que temos que reagir, é nós que temos que ter um posicionamento. Lá na sua empresa está todo mundo decaído, todo mundo com a cabeça para baixo, achando que vai falir, que vai fechar. Você tem que se levantar. Chega a reunir o pessoal e falar: pessoal, nós vamos orar a Deus aqui. Existe um Deus na minha vida, eu não sei se existe na vida dos outros, mas na minha vida tem um Deus, que é um Deus que tem promessa, é um Deus que age, é um Deus que mexe as peças do tabuleiro de xadrez da vida, e Ele vai dar checkmate nesse negócio aí. Então nós vamos nos reunir aqui, 15 minutos aqui, 10 minutos na empresa, e nós vamos orar, e nós vamos consagrar esse lugar, e nós vamos abençoar os clientes, e nós vamos orar. E o mundo espiritual aqui dentro da empresa vai mudar. Tem que mudar. Na casa, mesma coisa. Vamos nos reunir, a esposa, os filhos, vamos orar aqui, vamos resolver isso. Nós temos que ter e entender que vai ter luta. Quem começa? Tem uma turma com você? Tem. São esses moços que representam aqui. Mas você é o cabeça, agora você vai ter que responder por isso. Meu marido não é crente, você é. Deus levantou você, irmã, como uma profetisa lá da tua casa, como uma ungida de Deus ali. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus de forma mística está sobre a tua vida. Místico, que eu quero dizer, de forma transcendental.
é algo que no mundo espiritual é visto, é reconhecido, na sua casa, lá na escola. Então, quando nós temos esse levantar e dizer, vai ter luta, vai, eu estou na frente, eu vou orar, eu vou na igreja, eu vou buscar em oração, eu vou fazer uma campanha, eu vou me pôr na brecha. É isso que a palavra de Deus diz aqui, olha. Perguntou Acabe por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços chefes das províncias. E quem começa a peleja, quem é que começa a lutar a favor daquele problema que você tem lá? É você, é você, é você, é você, sou eu. É nós que começamos, irmãos. É nós. Ah, o meu filho está parado. É você. O seu esposo, a sua esposa, o patrão, o empregado, o funcionário, o colaborador, seja quem for. É nós que somos chamados, porque a luta, ela sempre vai existir. A palavra de Deus diz assim, levantai-vos e caminhai-vos, porque o vosso descanso não é aqui. Nós estamos na caminhada, não é fácil. Nós não sabemos até quando nós vamos caminhar. Nós não sabemos. Nós temos duas situações aqui para parar o descanso. O dia que Jesus nos chamar para jantar, um dia Jesus vai te chamar para jantar. E o dia que ele chamar, você tem que ir. Então, não tem jeito, vai. Ou então ele vem e arrebata a igreja e nós vamos todos juntos. Mas até isso acontecer, nós vamos tendo lutas, nós vamos lutando. Você pode não ter forças físicas para algo, para fazer alguma, mas você tem o seu intelecto, que é renovado em Cristo. Você orientar, você falar, fazer uma leitura bíblica, você profetizar na sua casa, na sua empresa, profetizar no seu carro. Eu não estou trazendo teologia de prosperidade aqui, não, estou dizendo atos proféticos, porque o mundo espiritual nos oprime da parte de Satanás. Claro que oprime, claro que Satanás quer ver você com a cabeça para baixo, triste, temeroso, temerosa, não acreditando em alguma coisa. E quando nós oramos, como eu falei, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você. Nós temos um Consolador, nós temos aquele que está do nosso lado. Na Grécia Antiga, o camarada ia pleitear alguma coisa a favor dele, ele levava um amigo que conhecia a causa, quase que melhor que ele. Era o Paracleto, esse é o nome, Paracleto, estava do lado ali. Ele ia falar alguma coisa, testemunhar a seu favor, a favor da pessoa, que na língua latina era o advocatus. A palavra advogado vem daí, daquele que está ao seu lado, para pleitear para você, para defender a tua causa. Espírito Santo de Deus. Então nós nos levantamos e falamos, pode vir a luta, eu estou com Jesus, eu estou orando, e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Quando nós decidimos isso, um outro olhar humano vai para uma outra situação. E aí o versículo 15 diz assim, então contou os moços dos chefes da província, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Como ele conhecia a quantidade de homens que existia com Ben-Hadad, ele pode ter achado que era pouco. Mas sabe, irmãos, uma coisa que nós aprendemos aqui, não se preocupe com os seus poucos recursos. Não se preocupe com a questão de números. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso porque... Não, meu irmão, nós estamos falando de questões sobrenaturais. No natural as coisas funcionam do jeito que os homens querem. No natural, do jeito que os homens querem. No natural, o médico chega dentro do que a ciência permite, ele diz assim, olha, ele vai morrer. Não tem cura. Ou é irreversível a situação, não vai sair da cadeira de rodas. O médico não está errado. É que a ciência, até onde ela vai, até onde ele pode, é o que ele tem que falar, ele não pode pregar outra coisa, ele não é um monge, ele não está defendendo uma questão de fé, ele está defendendo a ciência, ele é um cientista. O gerente do banco, um analista contábil, vai chegar e falar, olha, não tem condição, faliu, é o curso natural da vida. Alguém que possa olhar um momento conturbado da sua família, no relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, e alguém dizer, a família está dissolvida. É o curso natural da vida, e tem alguns ainda que metem lenha na fogueira. Só que tem uma questão, meus irmãos, isto tudo, quando nós levamos para a presença de Deus no altar, o sobrenatural começa a funcionar. Deus começa a trabalhar naquilo que os homens não entendem. Deus começa a trabalhar de forma sobrenatural para confundir a sabedoria humana, que é a loucura de Deus.
E é o que a Bíblia diz mais uma vez, falando na relação homem natural. Olha, a Bíblia está dizendo aqui que ele conta os homens, e ele poderia ter feito uma comparação. De repente você entrou aqui, você vem vindo de um mês, de uma semana, de um ano ainda, atribulado, preocupado com os recursos que você tem, seja ele onde for, pouca saúde, pouco dinheiro, poucos relacionamentos, seja a área que for. Isto é uma questão que Deus resolve de hoje para amanhã, se Ele determinar, meu irmão. Recebe essa palavra no teu coração. Deus pode intervir nesse processo. Uma palavra de Deus nesta noite pode mudar a história da tua vida, da tua família, de tudo que te diz respeito. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não importa os recursos. O nosso maior recurso é Deus. Nosso maior recurso é Deus. É o recurso dos recursos. Se Ele resolver, meu irmão, as coisas acontecem. Por isso não se preocupe. E um outro detalhe ainda, dentro daquilo que a história vem nos contando, é que os nossos recursos, sendo poucos, diante de Deus, eles se tornem muitos. Porque os resultados são positivos. Olha o que aconteceu aqui, olha. O versículo de número 16 diz assim: saíram ao meio-dia, Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas suas tendas. Ele, os reis e 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria os homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia. Versículo 20. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O pouco recurso, ou os poucos recursos que eles tinham, foi suficiente para Deus fazer um milagre. Eles investiram contra esses moços e eles colocaram a turma para correr. Algo que aos olhos humanos não seria possível. Algo que aos olhos humanos era irreversível. Algo que alguém possa estar apostando contra a sua vida, dizendo: acabou, não tem jeito. Por isso que eu estou dizendo, Deus pode mudar esses poucos recursos, nas mãos de Deus se tornem muito. É um milagre. O que é um milagre? É quando Deus intervém no processo. Processo natural é falência, processo natural é morte, processo natural é separação, é destruição, é acabar em nada. Mas quando Deus intervém no processo, mesmo com pouco recurso, meu irmão, as coisas acontecem diferente. A Bíblia diz então que eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram de Israel e perseguiram Ben-Hadad, perseguiram o rei, o cabeça. Você pode dimensionar o resultado que está acontecendo aqui, o que Deus está fazendo na vida desse povo, desse homem, destes homens aqui, como Deus pode mudar a história da sua vida, como Deus pode mudar a história da minha vida. E tudo isso serve para a própria glória de Deus, não é para nós nos gloriarmos, é para a glória de Deus. Deus lhe dá uma vitória, meu irmão, é para a glória dele, para você glorificar a ele, porque essa é a diferença de nossa para com os ímpios. O ímpio, quando ele tem uma vitória, ele chama um monte de amigos, faz um churrasco, a cervejada, a bagunça, a festa, ganhou dinheiro, ganhou alguma coisa, fechou um grande contrato, não sei, seja lá o que for. Deus não é nem lembrado. Agora você, eu, quando Deus nos dá algo, primeira coisa, nós glorificamos a Deus. Você pode chamar os irmãos, pode chamar pessoal, faz um churrasco, faz uma festa, mas faça uma oração, diga: Deus, obrigado, a vitória do Senhor, o Senhor usou a minha vida, e vai servir de testemunho na vida de outros. Deus tem que ser glorificado em tudo, e aí acontece isso. Agora, isso não quer dizer que teve essa vitória e que acabou tudo. Como eu falei, a luta, ela é constante. Pastor, eu tenho 14 anos de idade, sou adolescente, não estou entendendo muito bem. Você está falando que eu vou ter luta o resto da vida? Nós sempre vamos ter luta.
Você não pode dar pirueta teológica. Não, agora nós somos crentes, agora é um mar de rosa, que tudo vai dar certo. Não, tudo já deu certo lá no céu. Aqui você vai ter que continuar estudando, se preparando, se organizando, aumentar a sua intelectualidade na medida do possível, conhecimento. É a luta. Vai se casar, você vai ter que saber administrar essa questão do casamento com a sua esposa, com o seu esposo. Vão vir os filhos, vão ter as dificuldades. Um dia é isso, outro dia é aquilo. A nossa vida é na igreja, é oração, o diabo levantando um ou outro, alguma coisa acontecendo, levantando até quem é da família para se cumprir a palavra que Jesus falou, que os primeiros inimigos são os da família. Mas da família? Jesus escreveu, Jesus falou, está escrito. É assim que funciona. Então nós vencemos uma luta hoje e temos que nos preparar, porque daqui a pouco vem outra. Ninguém se dê por enganado. O texto sagrado diz que no versículo 20 eles venceram. O Ben-Hadad fugiu. Mas no versículo 22 aparece um profeta aqui e diz assim: então o profeta chegou ao rei de Israel e disse: vai ser forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Acabou a luta? Não. Daqui a um ano ele volta. Nós estamos falando aqui, é um exemplo, não precisa ser na literalidade de um ano. Poderiam demorar 10 anos, poderia você ter uma bonança de alguns dias e alguns meses, mas nós sempre vamos ter essas lutas. Então isto é importante, porque para ninguém ser pego de surpresa. Fator surpresa é o fator essencial em uma luta, em uma disputa de território, seja do que for. Por que os assaltantes, eles são muitas vezes bem-sucedidos? Fator surpresa. A pessoa está andando distraído, com o celular na mão aqui, não está nem lembrando. Aí vem, rouba, assalta, furta. Fator surpresa, ninguém esperava. E isso é tão sério que Jesus, ele disse que a volta dele será como o ladrão. Olha, o ladrão não avisa, não liga só, 2 horas da manhã eu vou invadir sua casa, senhor, por favor, deixe tudo certo. Não. Jesus está dando um exemplo do ladrão, do bandido. Então nós temos que estar vigilantes. Nós não sabemos quais lutas que nós vamos enfrentar. O que nós temos que ter certeza é que nós temos que estar o quê? Preparados. Em oração, em leitura da palavra, que vai nos instruir, que vai nos dar direção, que vai nos dar sabedoria, santidade, para que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nós possamos ouvir e dar crédito. Isaías capítulo 30 vem dizendo assim: naquele dia ouvirás uma voz atrás de ti que diga, e que diz, para a direita, para a esquerda, ou seja, avança, volta, vai para a esquerda, vai para a direita, um comando que o Espírito Santo de Deus vai dando a nós. Nas mínimas coisas parecem ou são até fúteis, mas existem outras que são importantes. O Espírito Santo de Deus trabalha às vezes em coisas fúteis para a nossa vida, para nos melhorar, ou para nos ajudar em algumas coisas. Agora nessa viagem que eu fiz, saí do meu quarto lá da base da Jocum, e eu vi a janela aberta, e olhei para o céu e vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Falei, não vai chover. Falei, pode ficar aberta. E fui. Cheguei na igreja, derramou uma chuva, porque é uma ilha, está na linha do Equador, a chuva vem assim, igual o pessoal fala em Manaus, né, que diz que chove assim, é certeza que vai chover. E eu lembrando da janela, eu falei, mas eu olhei para aquela janela, eu entendo se o Espírito Santo de Deus falou, fecha a janela, abençoado. Uma coisa fútil, um exemplo bobo, vamos dizer assim. Mas existem outras coisas que também são de mais elevada importância, que o Espírito Santo de Deus fala conosco, que no momento da luta nós estamos o quê? Preparados. A luta ela vem e nós estamos sempre preparados. Quando nós lutamos e nós vencemos, sabe o que o inimigo vai tentar fazer? Menosprezar a sua fé. O inimigo ele sempre vai tentar dizer que o que você está fazendo errado, que não é bem assim. E sabe como é que ele faz isso? Usando pessoas próximas de você. Usando pessoas próximas. Olha o que a Bíblia diz aqui, depois que o profeta falou, no versículo 23 diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes que eles. O versículo 24 diz, fazei pois isto,
tira os reis cada um do seu lugar, substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdestes, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejaremos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O que o inimigo estava dizendo era, o Deus dele é o Deus dos montes, é Deus que opera milagres, mas vamos mudar o cenário, vamos para outra situação, e eu quero ver se vai ser da mesma forma. Quando você testemunha, quando você diz um milagre, quando você fala de uma intervenção miraculosa de Deus na tua vida, na tua família, seja no que for, sempre vai se levantar um filho de Belial para colocar alguém, para duvidar da sua fé, para duvidar do seu Deus, para duvidar das suas vitórias. Porque conseguiu por isso ou por aquilo. Não se admite o sobrenatural de Deus, a misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida. O inimigo, ele sempre vai arrumar um pretexto para diminuir a sua fé, para diminuir a minha fé, para diminuir a ação poderosa de Deus em uma ação que ele, na mente dele, natural, sabia que não poderia acontecer. E nós não podemos ser contaminados por isso, porque às vezes a pessoa pode ser. A pessoa pode falar, é verdade, eu acho que isso aí aconteceu, não foi uma ação de Deus não, foi o destino, foi uma coincidência. Escute, Deus não trabalha em coincidências, Deus trabalha em providência. O nosso Deus é um Deus de providência. Deus não perde o controle, Deus sabe de todas as coisas. Nós não estamos defendendo teísmo aberto, não. Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer, Ele prepara os caminhos, Ele aplana caminhos, Ele determina as coisas, Ele decreta as coisas, e as coisas acontecem de acordo com o seu querer. Por isso a Bíblia diz em Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem das minhas mãos possa fazer escapar. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eles não puderam impedir e não poderão impedir o agir de Deus a favor da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o inimigo, deixa ele falar. Não entra no jogo do inimigo, não. Você deu certo, prosperou por algum motivo, ou Deus deu um livramento, ou aconteceu alguma coisa na sua vida aí, porque você conseguiu assinar aquele contrato, mas ele não entende que você também tem uma aliança com Deus no momento em que você oferta. Nós não fazemos barganha com Deus, mas eu parto do seguinte pensamento, meus irmãos, escute só. Quando uma pessoa faz um despacho numa esquina, e que ela paga ali, uma galinha ali, uma farofa, as moedas que ela põe, a champanhe, a rosa, a vela, o Satanás que ela coloca ali, o mundo espiritual recebe aquilo ali, da parte do cão recebe, o diabo existe, os demônios existem, e eles estão aí para perturbar o juízo do ser humano, para trazer prejuízo, para provocar a discórdia, a morte, desavença, tudo que não presta. Então, quando uma pessoa se propõe a fazer aquilo, e ele paga aquilo ali, o mundo espiritual recebe e trabalha a favor daquele que está fazendo aquilo. E se a pessoa que é o alvo daquele trabalho, ela não tem uma aliança com Deus, ela está enrolada. Esse é o português claro. Agora, o inverso é verdadeiro. Quando nós trazemos no altar as nossas ofertas, quando nós entregamos a nossa oferta no altar, quando nós entregamos o dízimo no altar, o mundo espiritual da parte do Senhor também reconhece isso. Também reconhece isso. E há uma resposta de Deus a esse ato. Há uma resposta de Deus. Essa resposta de Deus não quer dizer que você vai ficar milionário. Mas essa resposta de Deus, ela pode vir através de um livramento. Pode vir através de um neto seu, de uma família que nunca teve um doutor, e que esse neto vai ser aquele que vai ter uma formação acadêmica, vai pôr um anel no dedo, e vai ser uma autoridade nesse país, em razão de uma oferta que você deu aqui. Deus pode fazer isso. Então nós temos que entender que há uma recíproca, ou um ato de Deus a favor, e aonde nós entendemos isso, nós precisamos estar firmados. Porque senão nós podemos achar que o inimigo, usando alguém, possa nos induzir a dizer, não, Deus, não foi uma providência de Deus, foi uma coincidência. Não foi não, meu irmão, você tem uma vida de oração,
você é selado, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Existe um selo sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Deus não está fazendo nada em coincidência na tua vida, mas é providência de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Nós precisamos estar preparados e marchar independente dos recursos que nós venhamos a ter. O versículo 27 diz assim, porque no versículo 26, decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Feca para pelejar contra o rei. Lembra que o profeta falou que depois de um ano ia ter outra guerra? Versículo 27 diz, também os filhos de Israel, essa passagem aqui é fantástica, também os filhos de Israel se passou revista e foram providos de víveres, e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Essa expressão aqui é muito forte. 2 pequenos rebanhos de cabras. O texto ali na frente está dizendo que era mais ou menos em torno de 100 mil homens. Daí para mais. Você já assistiu aqueles filmes épicos que mostram aquelas guerras, onde os homens parecem formigas que vêm assim num vale ou em um local e coalhem a terra de homens armados? Era esta a visão que eles tinham. E eles estavam como 2 pequenos rebanhos de cabra. 2 pequenos rebanhos de cabra. Diante de um exército do inimigo. Você já se sentiu assim? Como um pequeno rebanho de cabra diante de uma situação extremamente perigosa, difícil, e que pelo curso natural da vida você diz, acabou, não vai ter jeito. Essa era a situação que eles estavam. A Bíblia diz que eles passaram em revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Há uma unção de autoridade e serem destemidos. Nós temos que ser um povo destemido. Está acontecendo alguma coisa difícil, o inimigo se levantou, mas eu vou me levantar e eu vou tomar a minha posição. Ah, somos pequenos como 2 rebanhos de cabra. Não importa, nós temos um Deus que é todo poderoso. Você tem um Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós servimos um Deus que é criador e mantenedor de todas as coisas. Os ateus, eles têm que ter mais fé para acreditar que todas as coisas são fruto do acaso, do que eu e você que cremos num Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Quando Deus determina as coisas, meu irmão, a situação ela pode estar completamente contrária a nosso favor. Mas Deus ele começa a trabalhar a favor, ele começa a trabalhar, e nós precisamos estar entendendo que independente dos nossos recursos, Deus irá operar. É o momento de você exercer a fé. Esse é o momento de exercer a fé. Você está vivendo um momento difícil. Você está agora vivendo como 2 pequenos rebanhos de cabra, diante de uma situação extremamente difícil, insolúvel aos olhos humanos. É agora, é exatamente agora que você vai exercer a sua fé. Agora é a hora de você fazer a loucura do crente. Fé é coisa de doido. Hebreus 11:1. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza é a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam é a prova. 2 pequenos rebanhos de cabra na frente de um exército de mais de 100 mil homens. E a certeza e a prova das coisas que não se veem. Prova, eles não estavam vendo saída nenhuma, mas eles estavam ali. E é exatamente quando você exerce essa fé, que é uma coisa de doido, você agrada a Deus. Porque o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Há um galardão de Deus na sua vida, se você busca o Senhor, se você crê na providência de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua família, haverá de ter uma resposta positiva e vitoriosa para a sua vida. Vitoriosa. 2 pequenos rebanhos de cabra, e eles ficaram ali durante 7 dias. Eu fico imaginando essa situação, angustiante, conflitante. Você diante de uma situação extremamente difícil. Esses 7 dias podem ser como pode ser um ano. Eu não sei, talvez você, a sua família, a sua empresa, ou você sozinho, esteja hoje vivendo um momento como esse. Você sendo um pequeno rebanho de cabra,
diante de uma situação extremamente difícil, e esses 7 dias para você podem estar sendo 7 meses, pode estar sendo 7 anos, ou 7 dias, ou alguns minutos, eu não sei quanto tempo, mas a verdade é que você foi colocado agora nesta posição, e haverá uma resposta de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não permitiu que eles morressem naquela posição. Morrer, meus irmãos, nós vamos morrer qualquer dia, como eu já falei. Todos nós vamos morrer, a não ser que haja um arrebatamento antes disso. A questão não é que nós vamos morrer, a questão é na mão de quem nós vamos morrer. Uma coisa é você morrer na mão do diabo. E quando é que a pessoa morre na mão do diabo? Quando se cumpre aquilo que Jesus falou. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Morreu na mão do cão. Ganhar a sua vida é no sentido de fazer o que quer. É no sentido de ter uma vida desregrada. Agora Jesus ele diz assim: aquele porém que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Ora, a pessoa abre mão de algumas coisas que poderiam trazer prazer e alegria a ela por amor de Cristo. Por isso que a palavra avivamento, quando se fala se a pessoa está avivada ou não, o que é avivamento? Avivamento é o desejo de ser santo antes de ser feliz. Ah, eu quero ser feliz, espera aí, mas essa sua felicidade compromete o teu relacionamento com Deus? Sim, então você tem que abrir mão dessa felicidade, e fazendo isso, você é um camarada avivado. Porque você tem o avivamento do Espírito Santo de Deus dentro de ti, para negar, para recuar, para rejeitar o pecado. Isto é avivamento. Isto é o momento que você tem essa força de fazer isso, mesmo sendo pouco, mesmo parecendo estar fraco. Então essa situação que talvez você viva, é a situação que esses homens viveram. Eles marcharam contra eles, os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles como 2 pequenos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Eles estavam em volta, e isso trazia paura, isso trazia um temor, mas eles estavam firmes ali, e a Bíblia diz que Deus sempre dará respostas positivas, seja nos montes ou nos vales. Pode ser o momento da bonança, pode ser o momento da dificuldade, Deus continua sendo Deus. Se você é fiel a Deus, se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com a igreja, se você está em comunhão com seus irmãos, você pode ter certeza que esteja onde você estiver, na luta que você estiver, Deus estará contigo. Deus continuará contigo. A Bíblia diz, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus nos montes e não Deus nos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Não importa o que o diabo falou, se o diabo falou que você conquistou alguma coisa por coincidência, não importa. A resposta que Deus está dando é que Ele é o Senhor absoluto, e esteja você na posição que estiver, sofrendo ou não, num momento da sua vida, Ele continua sendo Deus, e Ele vai agir a seu favor. Porque o nosso Deus é um Deus dos montes e também dos vales. O nosso Deus é o Deus que Ele atua na nossa vida quando tudo parece estar bem, mas quando as coisas parecem que degringolaram, quando parece que as coisas se acabaram, é o momento em que Ele age e o sobrenatural de Deus é manifestado na minha vida e na tua vida. E é aí que confunde o inimigo, é aí que o inimigo ficou todo confuso. Houve uma palavra profética sobre eles, e a Bíblia diz no versículo 29, que 7 dias estiveram acampados, um de frente dos outros, 7 dias de preparo, para que eles tivessem essa firmeza, essa certeza que Deus estava com ele. Deus estava observando a atitude de cada um deles ali. A Bíblia nos diz que ao 7º dia, travou-se então uma batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens. 2 pequenos rebanhos de cabras. Você consegue imaginar isso? 2 pequenos rebanhos de cabras conseguiram ferir, acabar com um exército de 100.000 homens. Deus é o Deus dos montes e Deus dos vales. Se você está no monte, glorifique a Deus. No monte é quando tudo vai bem. No monte é quando todas as coisas parecem boas.
No monte é quando você olha e parece que, poxa, parece que eu estou no céu. Glória a Deus. O vale é quando tudo você olha e diz, poxa, que situação. Será que isso não vai mudar? E vai mudar. É a hora que Deus entra com providência. Mesmo sendo você um pequeno rebanho de cabras, Deus vai lhe dar forças, Deus vai lhe dar estratégias. Ainda nesta noite, Deus pode em sonho te dar uma história, um sonho, uma ideia revolucionária para mudar a sua história, a história da sua família, da sua vida, a história da tua geração toda. Deus pode mudar, porque Ele é o Deus que trabalha também nas dificuldades, e é o momento dele fazer isso para a glória dele, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O nosso Deus é o Deus dos montes e o Deus dos vales. E quando nós fazemos isso, há uma resposta de Deus positiva sobre a nossa vida. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Você veio aqui hoje, nesse culto de oração. Você abriu mão de alguma coisa que poderia ser importante, que está sendo importante para alguém, mas no seu coração você entende que é importante você estar aqui para ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra. Eu que prego, me lembro dessa palavra, e ela me fortalece amanhã. É assim que funciona, e louvado seja Deus por isso. É um momento especial da nossa vida. Mas eu quero aproveitar esse momento tão especial para fazer aquele convite que nós sempre fazemos. Uma oportunidade tão linda na vida que você vai receber, que é a oportunidade de você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, você que frequenta a igreja, você que está aqui, que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração nessa noite, para você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, algo novo acontece. Não quer dizer que você vai ficar rico, milionário, mas você começa a pensar diferente, porque Ele trabalha o nosso intelecto. Você começa a se comportar de outra forma, porque você é despertado na questão moral, você tem uma direção de Deus daquilo que é certo e do que é errado. E você passa a crer coisas que você não cria, e abre mão de algumas que você cria, que você sabe que não tem mais importância. E o seu nome é escrito no livro da vida. A Bíblia diz ali em Mateus capítulo 8, versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão às mesas com Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, isso é um mistério, eu não sei como isso vai acontecer, mas vai acontecer. Jesus servindo a ceia para nós, nós vamos ver Abraão, Isaque e Jacó. Não nos conhecemos, mas haverá uma revelação naquele dia, porque se a Bíblia diz isso. E você tem todas as oportunidades do mundo para participar disso. E escute, nós não somos uma folha seca que morremos, caímos e deixamos de existir. Nós não somos, como alguns dizem, uma alma que vai para a aniquilação. Não. Quando você morrer, vai seguir o juízo. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que cabe ao homem morrer uma única vez e depois disso segue o juízo. Não existe uma terceira via. E o mais importante para você que está ouvindo isto, essa palavra pela primeira vez na sua vida, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Quantos dias nós vamos viver? Nós não sabemos. Sabe então, nós temos que viver hoje como se fosse o último, porque haverá de chegar o último dia, e nós precisamos estar preparados. Se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, aí mesmo onde você está, basta você levantar a sua mão, e nós vamos orar por você como igreja do Senhor. Nós temos alguém que quer entregar sua vida hoje, nesta noite, ao Senhor Jesus, você se tornar um filho ou uma filha de Deus, pela fé, você é livre para tomar essa decisão. Temos alguém, em o nome de Jesus, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós teríamos alguém que queira voltar aos caminhos do Senhor. Talvez por algum motivo você parou.
você não está tomando a ceia, você não está em comunhão. E Deus está lhe dando essa oportunidade nesta noite. É uma oportunidade maravilhosa e talvez única. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho de terror, mas também nós não podemos sair daqui culpado pelo sangue de ninguém. Se você tem esse desejo, se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, eu quero convidar você a vir aqui e nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos um jovem aqui. Como é que é o seu nome, filho? Wesley. Grande John Wesley. Aquele que evangelizou a Europa montado em um cavalo, metodista. Nós vamos orar pelo Wesley. Ele está voltando. Deus conhece o coração dele. Eu vou pedir à igreja que estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença e o Wesley foi tocado pelo teu Santo Espírito e o Senhor o trouxe aqui na presença do Senhor no altar. Que o Senhor fortaleça o coração dele, ó Deus, porque ele continua sendo seu filho. Ele é selado. Que toda obra do maligno contra a vida dele caia por terra em nome de Jesus. E que ele possa trilhar por caminhos fortes, assim como o Senhor tem operado na vida de muitos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastor, eu posso chamar o povo para oração? Glória a Deus. Eu quero convidar você a vir aqui próximo do altar para nós orarmos. Eu não sei quais são as lutas que você passa. Eu tenho muitas lutas também. Então eu quero chamar você próximo do altar aqui. Eu às vezes estou como um pequeno rebanho de cabras diante de um exército grande. Não é fácil. Todos nós temos isso. Mas nós temos um Deus que nos ajuda, que nos livra desse mal, que nos fortalece. E estas cabras que somos nós, nos tornamos valentes, nos tornamos homens e mulheres de Deus diferenciados dos demais. Quero convidar você a colocar agora no altar do Senhor as suas necessidades, os seus desafios. Você está olhando agora, está vendo um grande exército, como aquelas cabras estavam vendo. Mas existe um Deus que vai nos levar além disso. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, meu Deus, que creem nesta palavra. Uma palavra que não volta atrás, uma palavra que transforma, que cura, que liberta, que traz salvação a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, como naquele dia, durante 7 dias, aquele pequeno, 2 rebanhos de cabras que estavam diante daquele grande exército, o Senhor trouxe, meu Deus, uma resposta sobre aqueles homens, sobre aquele povo, Senhor, e eles venceram mais de 100 mil homens, que representam, meu Deus, as adversidades que nós temos, que aos olhos humanos elas são insolúveis, aos olhos humanos elas não vão ser resolvidas, mas nós agora, ó Deus, nós exercitamos a fé, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos agora para que o Senhor, meu Deus, venha de forma sobrenatural e visite os teus filhos agora, ó Deus. Começa a renovar a fé, começa a renovar, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, que haja agora, meu Deus, um renovo, uma certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos acompanha nos nossos passos, ó Pai, e que todo levantado do inferno, seja na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, nos nossos negócios, ó Deus, no ministério, aonde for, aonde Satanás tem se levantado, nós nos levantamos agora como um grande exército e declaramos a vitória do povo de Deus. Toda palavra de maldição nós rejeitamos, anulamos e cancelamos agora em nome de Jesus. Você que nos ouve agora através dessa TV ou desse DVD, em nome de Jesus, recebe essa palavra de vitória, esta palavra profética sobre a tua vida. Senhor Deus, fala conosco nesta noite, em sonhos, ó Deus, levanta um grande exército e que nós venhamos a sair daqui hoje diferentes, renovados, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.